Olá, meus irmãos e amigos. Estamos meditando no livro de Salmos. Estamos nos aproximando do Salmo número 100. Agora vamos para o Salmo número 98. Esse salmo que compõe esse conjunto de salmos que declaram a presença do Senhor, a ação do Senhor, a atuação do Senhor no mundo, em toda a terra, no universo, na vida das nações. O Senhor reina. É a temática que está presente nesse conjunto dos salmos de 93 até o 99 ou 100. O importante é ver que cada salmo, como falei anteriormente, traz alguns aspectos muito interessantes sobre a ação de Deus e os motivos pelos quais as pessoas devem reconhecer o Senhor como soberano sobre toda a terra, sobre todo o mundo. O Salmo 98, que é um salmo pequeno, começa com a seguinte afirmação: cantem ao Senhor um novo cântico, pois ele fez coisas maravilhosas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória. Ou seja, a razão pela qual todas as nações, todos os povos devem louvar a Deus é primeiramente pelo quem é Deus. O Senhor reina, é a temática desse conjunto de salmos. Ele é o Senhor, ele é soberanamente poderoso nos céus e na terra. E aqui diz o seguinte: fez coisas maravilhosas. De fato, Deus é maravilhoso. Deus é grandiosíssimo. Não há, embora alguns digam que são pequenos feitos, não. Para Deus, toda vez que ele age, toda vez que ele atua, são coisas extraordinárias, seja de menor ou maior impacto na vida das pessoas, mas são feitos grandiosos. Deus realmente é poderosíssimo. Ele criou as galáxias, ele criou os astros, ele criou os cometas, os planetas, e isso realmente nos impressiona. Mas também é maravilhoso saber que ele criou a célula, que ele criou o DNA, que ele criou as moléculas, os átomos. Então, os feitos de Deus na criação, mas além de ter feito coisas extraordinárias quanto à criação, ele faz coisas maravilhosas na vida das pessoas, o que nós chamamos de milagres. Milagre é a intervenção de Deus na história da humanidade, criando ou estabelecendo uma ação diante das leis que ele mesmo estabeleceu para realmente abençoar as pessoas e elas reconhecerem que o Senhor é Deus. É isso que a Bíblia chama de milagre. É Deus intervindo na história da humanidade e revertendo aquilo que seria o curso normal ou que poderia gerar dano e consequências graves. É a cura, é o livramento, é o milagre que Deus faz. Agora, ele faz tudo isso para que todos reconheçam que realmente ele é o Senhor. Coisas maravilhosas. Jesus fez coisas extraordinárias, maravilhosas. Curou cegos, deu condições de mudo falar, de surdo ouvir, de aleijado andar. Ele deu vida a mortos, ele interveio na natureza, fazendo o mar aquietar-se, o vento silenciar-se. Então, Jesus é o Senhor Todo-Poderoso. Então, a razão, ou uma das razões, para você, para mim, para todos nós louvarmos a Deus Ele fez coisas maravilhosas. É claro que quando a pessoa confia em Deus, ao constatar os feitos do Senhor, ou ao perceber na sua vida as obras de Deus, a pessoa se alegra, fica jubilosa, contente, dá glórias ao Senhor. Porém, quando a pessoa incrédula vê as obras maravilhosas de Deus, ela fica impactada, algumas ficam constrangidas, outras ficam envergonhadas, porque não havia dado crédito, não havia reconhecido e nem confiado no Senhor. Essa é a verdade. Mas em tudo, Deus quer ser louvado e glorificado. Aqui no verso, ainda no verso 1, diz: a sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória, falando desse poder criador e do poder de Deus para fazer o impossível, o improvável
na história do universo, na história do mundo, na vida das pessoas. Diz aqui o verso 2: o Senhor anunciou a sua vitória e revelou a sua justiça às nações. É interessante como o escritor, de forma muito sábia, pelo Espírito Santo inspirado, fala da vitória, mas fala da justiça de Deus. Diz assim: o Senhor anunciou a sua vitória e revelou a sua justiça às nações. Ou seja, Deus é todo-poderoso. Ele é supremamente superior a tudo e a todos. E ele age com poder. E ele tem vitórias. Mas que vitória é essa da parte de Deus? É contra o mal, contra a maldade, contra a iniquidade, contra o pecado. A vitória de Deus contra as pessoas que insistem em não crer nele. Mas essa vitória não é de qualquer jeito, não é de qualquer modo, diz o texto. A Bíblia fala da vitória e da justiça. Deus age de modo correto, Deus age de modo justo. Quantas pessoas querem ter vitórias de qualquer modo, vitórias de qualquer jeito, querem se levantar contra o próximo, puxa o tapete, fala mal, cria intriga, faz fofoca para derrotar o outro, para se sobrepor ao outro, para vencer a promoção, para conseguir aquele emprego, para conseguir aquele relacionamento. Pessoas que estão querendo vitórias na sua vida, mas de modo injusto, de modo incorreto, de modo mau e perverso. Deus não. Deus age de modo vitorioso, sim, mas pela justiça, pelo amor e pela santidade que são inerentes ao Senhor, único Deus verdadeiro. E é interessante, no verso 3 diz assim: ele se lembrou do seu amor leal e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a vitória do nosso Deus. O versículo é grande e tem duas partes, uma relacionada, digo, a Israel e outra se referindo ao mundo como um todo. Vamos ler novamente. Ele se lembrou do seu amor leal e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Amor leal e fidelidade sobre a casa de Israel. Por quê? Lá no passado, lá em Abraão, Deus disse: de ti virão nações, e por meio de ti todas as famílias da terra serão abençoadas. De Abraão, Deus criou uma nação, a nação de Israel, já que Israel era o nome que Jacó recebeu. Jacó era neto de Abraão. Então, Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó que uma nação viria, e essa nação seria uma forma de Deus manifestar o seu amor, a sua graça ao mundo inteiro, já que por meio de Israel, ou através de Israel, viria o Salvador Jesus Cristo. E diante de todos os percalços pelos quais passou Israel, Deus não abandonou, Deus cumpriu a sua palavra, o amor leal e a fidelidade para com o seu povo. Se Deus cumpriu a sua promessa a Israel, cuidando, zelando, protegendo, dando vitória contra os adversários e as adversidades, pela sua fidelidade Deus fez isso. Deus em Cristo Jesus expressou o seu amor a você, meu amigo, a você, meu amigo. Você é alvo do amor de Deus, o amor leal. É um amor que não é circunstancial, não é um amor interesseiro, é um amor verdadeiro, um amor autêntico. Na língua grega, há 4 palavras para amor: storge, amor de pais e filhos; philéu, que é o amor entre amigos; eros, que é o amor sexual, o amor erótico; e ágape. Eros não tem na Bíblia, só os 3 outros que já citei. E ágape é o amor perfeito, o amor leal, o amor verdadeiro da parte de Deus. Deus ama você apesar dos seus erros, apesar dos meus erros, apesar dos nossos pecados. Deus nos ama, e a prova desse amor é Jesus Cristo. Que maravilha! Ele cumpriu as promessas feitas a Israel, e nós podemos também confiar nas promessas que ele tem feito a todos nós através de Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. E diz o texto: todos os confins da terra viram a vitória do nosso Deus. Ou seja, o que Deus fez para com Israel teve uma repercussão em todas as nações daquela época. Todos os que viram
Deus agindo desde o Egito, tirando o povo do Egito após 430 anos de escravidão, atravessando o Mar Vermelho, mantendo o povo durante 40 anos no deserto, levando-os à terra prometida, dando vitória contra as 7 nações que eram indesejadas, ou seja, não queriam que Israel ali prosperasse. Todas as coisas, mesmo levando o povo para o cativeiro babilônico, trazendo de volta, restaurando, realmente Deus fez coisas extraordinárias na vida dos hebreus, e essa obra de Deus teve uma repercussão em todas as nações. Você crê nisso? Que Deus quer abençoar a sua família e através do que Ele faz em você, há uma repercussão na vida da sua família, na vida de seus amigos, na vida dos seus conhecidos, assim como Israel foi realmente um instrumento de Deus para Deus comunicar o seu amor, a sua graça, a sua bondade a tantas nações. Deus, através do que Ele fará na sua vida em Cristo Jesus, há de repercutir na vida de tantas pessoas. Se você ler, por exemplo, Marcos capítulo 5, versos 19 a 20, quando Cristo curou, libertou, transformou aquele homem que era uma pessoa vítima da ação maligna, o endemoniado gadareno, como ficou conhecida a história dele. Pois bem, a Bíblia diz que ao final, quando estava se retirando daquele lugar, o Senhor Jesus ouviu daquele homem: Senhor, eu quero ir contigo. Ou seja, ele queria acompanhar Jesus durante o seu ministério a partir daquela transformação de vida. O que Cristo falou? Diz o seguinte, no verso 19: volta para os teus e anuncia aos teus o quanto o Senhor te fez e quanto teve misericórdia de ti. E diz a Bíblia que no verso 20 de Marcos 5, esse homem foi para a região de Decápolis, 10 cidades, falando do amor de Jesus. Então, o que Jesus faz na sua vida tem uma repercussão na vida de tantas pessoas. Deus quer abençoar você e Deus quer abençoar outras pessoas através de você em Cristo Jesus. É interessante no verso seguinte, o verso 4, Salmo 98. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Louvem-no com canto de alegria e ao som da música. Esse convite à adoração, esse convite ao louvor a Deus, feito a todas as nações, a todos os moradores da terra, é tema comum, é uma frase que se repete ao longo desses salmos. Por quê? Porque Deus quer ser louvado e exaltado. Ele não precisa do nosso louvor, ele não precisa da nossa adoração. Como falei outras vezes, eu vou repetir, times sem torcedor acabam. Bancos sem clientes desaparecem. Várias coisas, organizações que dependem de pessoas não funcionam. No Egito, por exemplo, os deuses, entre aspas, adorados pelos egípcios, tinham seus sacerdotes, seus líderes religiosos. E um dos papéis dos líderes religiosos, isso 3.000 anos antes de Cristo, era defender a existência desses deuses. Eles discutiam, eles diziam: não, o meu Deus existe, não, o teu não existe, o meu. Havia uma questão ali de disputa para saber quem existia, quem era mais forte, mais poderoso. E o papel desses sacerdotes era motivar os adoradores a continuarem adorando aqueles ídolos, aquelas imagens, naqueles supostos ídolos ou deuses. Pois bem, mas sem deuses, ou melhor, sem adoradores, os deuses deixavam de existir. Então, o papel dos sacerdotes era convencer: continue. Pois bem, Deus não precisa disso. Deus não precisa, ele é autoexistente. Quando Moisés perguntou: qual é o teu nome? Deus falou para Moisés em Êxodo capítulo 3: eu sou o que sou. Diga ao povo: eu sou te enviou, ou seja, eu existo. Eu não dependo da criação nem das criaturas para existir. A criação e as criaturas dependem de mim, diz o Senhor, em outras palavras. Eu sou, eu sou. E Jesus disse para os seus discípulos e ouvintes outros: eu sou, dizendo: eu sou Deus. Que coisa maravilhosa. Deus não depende de nós, nem depende da criação, mas nós dependemos dele, e toda a criação depende dele, como iremos ver em outros salmos, como o Salmo
104, por exemplo. Então, todos devem aclamar. No versículo 5 diz assim: ofereçam música ao Senhor com a harpa e ao som de canções. E no verso 6, com cornetas e ao som da trombeta, exultem diante do Senhor, o Rei. Aqui está falando dos adoradores e da forma e como eles deveriam adorar. Fala dos instrumentos. Louvem-no com cânticos de alegria e ao som da música. Ofereçam música com louvor, ou melhor, música ao Senhor com a harpa e ao som de canções, com cornetas e ao som da trombeta. Ou seja, os instrumentos são neutros, meu querido. São neutros, minha querida. Os instrumentos não decidem o que fazer, que som emitir. Quem decide é a pessoa. E Deus quer que os adoradores do Senhor usem todos os instrumentos e usem a música como forma de expressão de adoração e louvor ao Senhor. Quanta gente tem usado os instrumentos para falar de muita coisa, para incentivar a violência, usando letras para promover aquilo que é errado. A Bíblia fala que Lameque, descendente de Caim, a primeira música que ele compôs foi para falar de crime, foi para dizer que ele matou pessoas, ou seja, a natureza humana, em vez de usar a música para expressar louvor, adoração a Deus, dependência, confiança e submissão a Ele, pessoas têm usado a música para muitas outras finalidades que não aquelas que Deus propôs. Use os instrumentos para louvar a Deus, como você deve entender que a sua vida deve ser motivo de louvor a Deus. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 3, versículo 5, ou versículo 15, por meio dele, pois, ofereçamos a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios daqueles que confessam o seu nome. Louve a Deus. Continua aqui no versículo 7 do Salmo 98. Ressoe o mar e tudo o que nele existe, o mundo e os seus habitantes. Batam palmas os rios e juntos cantem de alegria os montes. Cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. É interessante aqui, no verso 6, ou melhor, no verso 7, ressoe o mar e tudo que nele existe, o mundo e os seus habitantes. Aqui está falando de toda a terra. Como é que a natureza louva a Deus? E essa é uma pergunta intrigante e interessante. Como é que os rios louvam a Deus? Porque diz assim, batam palmas os rios. Claro que aqui é uma figura, aqui é a licença poética para falar de que toda a criação deve adorar a Deus. A questão toda, como já falei em outros salmos, é que a criação é composta de coisas inanimadas e coisas animadas. Ânimos que têm vida e que não têm vida. As coisas inanimadas, pau, pedra, rio, mar, vento, essas coisas inanimadas louvam a Deus. Mas como? Simplesmente quando realizam aquilo que Deus estabeleceu. Deus criou tudo, e tudo que funciona dentro daquilo que é o propósito de Deus, isso de alguma forma repercute na adoração e louvor a Deus. Em um dos textos bíblicos diz assim que Deus deu ordem ao mar para que não atravesse os limites que o próprio Deus estabeleceu. E é interessante, teve uma pessoa que viu a filmagem do encontro de dois oceanos, o Atlântico e o Pacífico, se não estou enganado. E então, uma imagem superior, talvez por um drone em elevada altitude, consegue ver a junção dos dois oceanos, Atlântico e Pacífico. E eles têm uma coloração diferente. E é impressionante, os dois oceanos se encontram, mas as águas não se misturam. Imagine aí você colocar numa garrafa metade dela água e na outra metade óleo.
Só que o óleo não se mistura com a água, porque ele, embora seja mais viscoso do que a água, ele é mais leve. A água fica embaixo porque ele é mais pesada. 1 litro de água, em condições normais, pesa 1 quilo. E isso é já definido pela ciência, já é reconhecido. O óleo é menos pesado, é mais leve, então ele fica na parte superior. Você sacode aquela garrafa fechada e você vai observar que por um pouco de tempo o óleo e a água se misturam, de modo que o tom, ou melhor, a coloração é leitosa. A água é incolor, o óleo geralmente de soja tem uma coloração transparente, amarela. Pois bem, misturando fica leitosa a cor, mas daqui a pouco tudo volta ao normal. Os oceanos se encontram, mas não se misturam, porque, diz a Bíblia, Deus deu ordem para que não ultrapasse os seus limites, nem mesmo as ondas quebram fora dos limites estabelecidos por Deus. Então, quando uma invenção funciona de modo adequado, o inventor é elogiado, o inventor recebe os parabéns, o criador daquela invenção recebe até prêmios. O inventor de vários inventos, Thomas Edison, segundo alguns dizem, mais de milhares de invenções foram por ele patenteadas. Ele é o autor de várias invenções. A mais conhecida é a lâmpada. Pois bem, quem viu as invenções de Thomas Edison, Santos Dumont e tantos outros, olha, parabéns, você fez algo que funciona. O inventor da abreografia, você lembra? Aquele equipamento que tira a radiografia do pulmão. Abreu é o nome do inventor, daí a abreografia. Alguns tiravam assim, vou tirar um raio-x do pulmão ou do tórax. Pois bem, as invenções, de alguma forma, funcionando bem, exaltam os seus inventores, os seus criadores. A criação exalta ao Senhor, porque ela funciona dentro daquilo que foi o propósito de Deus. Porém, o pecado fez com que o homem interferisse na criação e deturpasse realmente aquilo que foi o propósito. Deus criou tudo para o bem do homem, mas o pecado fez com que o homem viesse a intervir na criação e usasse a criação para fins não realmente dignos do Senhor. Mas, ainda que isso esteja acontecendo, toda a criação depende de Deus. E por isso que Deus espera que toda a criação o louve, incluindo a humanidade, porque diz assim: o mundo e os seus habitantes, ou seja, todos devem louvar. E é interessante que eu vou ler aqui novamente o versículo 6. Com cornetas e ao som da trombeta, exultem diante do Senhor, o Rei. Lembra da temática? Deus sendo chamado e reconhecido como o Rei com R maiúsculo. Ele é o Rei soberano e ele deve receber todo louvor e toda adoração. O versículo, então, 9, com o qual o salmista termina a sua fala, o seu conteúdo, diz assim: cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Lembra que eu falei no versículo 2? O Senhor anunciou a sua vitória e revelou a sua justiça às nações. É interessante como nesses salmos de 93 até os próximos que vamos ler, há essa relação entre a declaração de que o Senhor é o Rei, mas também fala da sua justiça, anunciando que ele virá para julgar. E quem é que virá para julgar? O próprio Deus, mas na pessoa de Jesus. Deus reservou ao Senhor Jesus 2 missões. Uma ele já cumpriu. A primeira, ele veio como servo sofredor, como a gente encontra no livro de Isaías, o livro do Velho Testamento mais messiânico, porque mais profecias sobre Jesus o profeta Isaías escreveu. E por isso que ele é conhecido como profeta messiânico. O profeta Isaías, como outros profetas do Velho Testamento, anunciou que Jesus viria
primeiramente para sofrer. É o servo sofredor. Ele veio, ele viria para morrer na cruz. Se você ler Isaías capítulo 52, 53, fica evidente isso. Ele viria para morrer pelos nossos pecados. Daí esse título, o servo sofredor. Essa foi a primeira missão que Jesus veio cumprir e cumpriu. Por isso que quando ele morreu na cruz, de acordo com os 4 evangelhos, ele disse lá na cruz, está consumado, ou seja, eu cumpri a missão. E o próprio Jesus, em João capítulo 17, versículo 1 a 4, ele fala, Pai, glorifica-me, eu te glorifiquei, cumprindo a missão que tu tinhas me dado. Ou seja, Jesus veio para morrer por nossos pecados. E antes de ir à cruz, ele disse, eu fiz tudo que o Senhor realmente planejou para a salvação da humanidade. Ele morreu na cruz. Mas a segunda missão que o Senhor Deus colocou para Jesus e que vai se cumprir é de julgar toda a humanidade. Ele virá, e aqui é um texto profético, porque diz assim no verso 9 do Salmo 98, cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra. E terra, meu querido, aqui não é um pequeno lugar nesse planeta, é toda a humanidade. Toda a humanidade. Ele vai julgar toda a humanidade. Não se julga coisas. Você pode, por exemplo, ter se cortado. Você não leva a faca ao tribunal. Levou um choque de uma tomada, você não aciona a tomada no tribunal, no direito, na justiça. Por quê? Porque são coisas. Nem criança, a criança é imputável. Até certa idade ela é imputável, ela não responde pelos seus atos. Pois bem, então como é que é esse julgamento? O julgamento que Deus estabeleceu para Jesus cumprir, e ele vai cumprir, é o seguinte: o que você fez da sua vida? Que escolhas você fez? Que decisões você tomou? Que atitudes você realmente provocou para que o outro viesse realmente a cometer um erro? Entende isso? O julgamento é levar a pessoa ao tribunal para responder pelos seus atos. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 14, 12, diz, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. Jesus virá, Mateus capítulo 25, do verso 31 ao final. Eu recomendo que você leia, porque vai acontecer. Todos vão estar diante do Senhor. Apocalipse, nos seus últimos capítulos, também fala que o mundo será julgado, as pessoas serão julgadas por Jesus. Então, cante, louve a Deus, mas ciente de que a sua vida já realmente foi transformada, perdoado os seus pecados, que você agora é uma nova criatura e que no dia do julgamento você irá ouvir: venha, bendito do meu Pai, para o reino eterno. Jesus é o Rei, Deus é Rei, e Ele virá uma segunda vez para julgar. Que você esteja preparado, porque diz o texto aqui no Salmo 98, versículo 9, na parte final. Julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Deus não é injusto. Deus é um Rei justo. E ninguém terá desculpas para dar porque não creu em Jesus. Ninguém terá desculpas para dizer: eu não fui à igreja porque estava de quarentena. Eu não me converti porque fulano errou. Eu saí da igreja porque fulano aprontou. Não, ninguém terá desculpas. Você vai responder por seus atos diante de Deus. Quanta gente vai ao supermercado comprar vários produtos. Uns compram alimento, outros compram bebidas, outros compram produtos nocivos à saúde, ou compram produtos para cometer atos, compram produtos para fazer o mal ao outro. Os produtos estão lá disponíveis. Cada um compra os produtos que julga necessário, mas nem todos compram para usar para o bem. É questão de escolha. O supermercado está lá. Você vai à feira, compra os produtos. Como você vai usar é a questão da escolha. O que comprar e como usar. Então não dê desculpas. Você não vai responder pelos outros. Você vai responder pelos seus atos. Você está no mundo, você tem vida dada por Deus. Então aproveite a sua vida,
busque a Deus, se arrependa dos seus pecados e crê em Jesus, porque é só em Jesus é que você vai ser realmente uma pessoa feliz, vivendo, reconhecendo que Jesus é o Rei Supremo, Senhor da sua vida e Salvador que lhe dá a eternidade garantida no seu nome. Que Deus te abençoe e que você seja feliz hoje para todo sempre. Amém e amém.